Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira palestra da segunda Semana de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, com o tema Violências no Trabalho. A segunda Semana de Saúde está sendo realizada até 26 de outubro, com atividades nas cidades de Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá, com apoio da Ana Justra, do Banco do Brasil e do SESI Paraná, encerrando em Curitiba com o encontro com o campeão olímpico Nauber, em palestra na sexta-feira no plenário Pedro Ribeiro Tavares, às 17h30. Informamos aos presentes que esta palestra está sendo transmitida a todas as unidades do Tribunal através do canal TRT Paraná no site YouTube. Convidamos a compor a mesa dos trabalhos a gestora regional do Programa Trabalho Seguro do Paraná, juíza Valéria Rodrigues Franco da Rocha. E convidamos também nosso palestrante convidado, o professor doutor Francis Kanashiro Meneghetti. Com a palavra, a gestora regional do Programa Trabalho Seguro no Paraná, juíza Valéria Rodrigues Franco da Rocha. Boa tarde a todos. Tenho que agradecer a presença de todos e a assistência, tanto nas cidades de Cascavel, Maringá e Londrina, como em todo o Paraná. E dizer que essa semana, que já é a segunda de saúde que nós realizamos, é um ato do Programa Trabalho Seguro interno e, nesse biênio, tratando de violências no trabalho. Então, já passando a palavra para o nosso palestrante, o Dr. Francis Kanashiro Meneghetti é graduado e mestre em Administração pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Educação pela mesma universidade. Coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Administração na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é também professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Tecnologia da mesma universidade. Atua na área de estudos organizacionais, com pesquisas nos temas de organizações totalitárias, filosofia da técnica, tecnologias de gestão, trabalho e organizações. É presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais na gestão 2012 a 2014 e atualmente é diretor científico do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais. Então, com a palavra o professor Francis, que pode nos auxiliar nesse estudo e nessa compreensão melhor do tema violências no trabalho, que foi escolhido nacionalmente para ser o tema de estudo. Certo? Então, vou deixá-lo à vontade. Né? Pode. Bem, vou usar aqui o microfone, porque eu sou descendente de italiano e eu não consigo ficar muito tempo sentado. Tá? Bem, eu gostaria de agradecer ao TRT pelo convite para abordar uma temática tão atual, né, tão importante de ser tratado, sobretudo nesses últimos tempos, em que a violência tem se tornado uma prática rotineira. Eu gostaria de falar um pouco sobre o NUEVO, né, Núcleo de Estudos da Violência Organizacional. É um núcleo que está ligado à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e é um Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais, o IBEPS. Então, esse núcleo de estudos ele é composto por aproximadamente 20 pesquisadores, muitos estudantes de mestrado e doutorado, mas também alunos de graduação e pesquisadores que já são doutores e que têm pesquisado sobre a temática. Nós temos realizado diversos trabalhos, entre os quais, por exemplo, né, se vocês tiverem mais interesse, vocês podem entrar no link www.nuevo.org.br. Vocês vão ter todas essas informações sobre o grupo. Eventualmente, se alguém tiver interesse em participar, é sempre muito bem-vindo. Né? Entre várias atividades, uma delas é a gravação de diversos vídeos, entrevistas com especialistas na área, inclusive da professora Liz Dreia, né, que virá aqui falar com vocês, que é a minha colega, foi minha colega de mestrado e eu a conheço muito bem. Vários vídeos que falam sobre a temática da violência no ambiente de trabalho, nas organizações e na sociedade em geral. Então, por exemplo, em 2015, nós gravamos todas essas temáticas, né, do assédio moral, violência nas organizações, né, o assédio moral com a professora Liz Dreia, violência nas organizações com o professor José Henrique, que foi reitor da Federal, prazer e sofrimento no trabalho com o psicanalista William,
né? Violência nas relações de trabalho e suas consequências, para a doutora Elaine Cristina, que é professora da Federal do Paraná também. Preconceito na escola, a professora Tânia Maibichi. Violência nos presídios, com o professor Pedro Bodet, né? Gênero e organizações, professora Nancy. Violência contra a mulher, né? Gestão e reprodução da violência organizacional, racismo nas organizações. Esses são as de 2015. Tá? As de 2016, uma série de outras também. Depois eu posso disponibilizar para o Abilene, né, todas essas informações. Estão todos disponíveis no nosso site. Entrevistas de geralmente 30 minutos. Todos eles especialistas, pesquisadores na área. Porque uma das propostas do nosso núcleo é trabalhar com a informação científica. É popularizar o conhecimento científico para que a população possa entender o que é violência e, mais do que isso, como ela está presente no nosso cotidiano, como ela se reproduz e, principalmente, como ela pode e deve ser combatida. Dado que, como diria a filósofa Hannah Arendt, aonde há violência, não há política. Né? A existência da violência é necessariamente a supressão da política. Então, estão todos disponíveis, inclusive sobre homofobia, transexualidade, violência contra mulheres, né? A violência na vida acadêmica, que também é muito comum, violência em linguagem. São todas pessoas especializadas, né? Não só aqui de Curitiba e do Paraná, mas também de outros lugares do Brasil. Esse foi o de 2007, muitos deles pessoas conhecidas, né? Algumas temáticas sendo repetidas. Uma delas, inclusive, é muito atual no momento que é a palestra do professor Gelson de Oliveira, que é o Ódio à Democracia, né? Um livro do Jacques Rancière. Enfim, que vocês podem tomar contato aí para conhecer o estado da arte de muitas temáticas ligadas à violência. Esse é um dos nossos projetos, que é a gravação em parceria com a Universidade Federal, transmissão para o canal universitário e, obviamente, disponibilidade desses vídeos no YouTube. Né? Muitos acabam estudando por essas temáticas, alguns alunos também se interessam. Outras atividades que nós realizamos são as pesquisas, efetivamente, pesquisas empíricas sobre o tema da violência. Então, mais recentemente, a gente tem estudado, por exemplo, se a rede de apoio, a rede de proteção contra a violência, de violência contra a mulher, ela efetivamente se instalou ou ela apenas é algo cerimonial, se tornou apenas algo que está no papel. Né? É um dos trabalhos. O outro é sobre intolerância de gênero nas redes sociais. E assim vai. São hoje mais de 30 estudos que foram realizados, feitos, todos eles empíricos, né? E, recentemente, um estudo também sobre a intolerância e suas diversas formas, que eu vou abordar aqui rapidamente. Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre as características do trabalho. Muitas vezes, a gente acaba entendendo o trabalho de uma maneira equivocada. Até porque nós vivemos num contexto moderno, onde o trabalho, hoje, ele está sobre a estruturação daquilo que a gente chama de racionalidade burocrática, no sentido weberiano do termo. Né? Quem estudou Max Weber sabe, no livro Economia e Sociedade, que o trabalho hoje ele está sobre as amarras, sobre o controle da burocracia. E é importante que se diga o que é burocracia. As pessoas confundem o termo burocracia, utilizam, às vezes, de forma pejorativa, mas o trabalho ele é uma consequência, o trabalho moderno é uma consequência desse processo de racionalização burocrática. E o que é a burocracia? Burocracia é uma forma de pensar. É uma racionalidade que se instalou na nossa maneira de pensar. Então, por exemplo, quando a gente pensa no trabalho moderno, naturalmente, a gente pensa em objetivos, em metas, em resultados. Essa é a lógica do trabalho sobre a burocracia. No trabalho antigo, isto não tinha prerrogativa, porque a finalidade teleológica do trabalho não era o resultado, um objetivo a ser alcançado propriamente dito. O trabalho tinha apenas uma função, que era manter a sobrevivência de quem realizava este trabalho. Uma outra prerrogativa também do trabalho antigo é de que o sujeito fazia praticamente todo o processo de trabalho. Né? E aí, enquanto eu vou falando, eu vou passando... isso é mania de professor, eu vou passando aqui
rapidamente, enquanto eu vou... Né? Isso aqui é claramente sobre o que nós estávamos falando. Né? O trabalho tinha uma única função, que era a função de manter a sobrevivência. E, praticamente, quem realizava o trabalho realizava quase que o processo de trabalho como um todo, desde a sua concepção até a sua execução. Ele era responsável por realizar todos os parcelamentos do trabalho. É óbvio isso que tem uma série de consequências. Primeira consequência, por exemplo, um baixo nível tecnológico no trabalho. Você pode ver assim que a tecnologia utilizada fundamentalmente estava associado às mãos do artesão. Né? Entretanto, essa tecnologia, que era muito simples, ela estava subordinada completamente à capacidade de mentalizar o que deveria ser feito no trabalho. Bem, as coisas boas e as coisas ruins. Se você fosse um bom artesão, você se sobressaía sobre todos os outros. Então, quem que era geralmente aquele que dominava a aldeia, era aquele que conseguia realizar o trabalho porque era um bom artesão. Ele tinha uma conexão direta entre as mãos e o pensamento. E assim se caracteriza o trabalho na antiguidade. Obviamente que o resultado desse trabalho era um resultado lento, né, demorava bastante tempo, porque também era um trabalho muito experimental. Não existia um procedimento, não existia protocolos. Hoje nós vivemos, por exemplo, por conta da burocratização, uma série de atividades que são normatizadas por protocolos já validados. Então, se você vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, existe uma série de protocolos nas quais os médicos precisam seguir para que não haja, por exemplo, algum problema durante a cirurgia e que, se houver, eles estejam respaldados por uma técnica que já foi testada previamente e que, obviamente, é uma técnica mais segura por conta de uma série de pesquisas científicas. Né? Então, aqui, um artesão, por exemplo, ele conseguiria fazer uma cabana, mas se um outro artesão tentasse copiar ele, possivelmente a cabana sairia de uma outra forma, com outras dimensões, com a utilização de outros materiais disponíveis, e assim vai. Você pode perceber aqui, então, por exemplo, que o artesão ele é responsável do pensamento à execução. Não há uma separação clara entre pensar e o executar. Quando dava errado alguma coisa, o que ele fazia naturalmente? Ele tirava aquilo que deu errado e testava novamente, até que desse certo. Obviamente que esta forma de produzir é a forma antiga e foi superada por outras, que nós conhecemos. E isso não é algo tão recente, porque se nós formos olhar as primeiras moradias que foram feitas, elaboradas, eles são datados de mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo. Ou seja, são quase 10.000 anos de experiência para se chegar ao modelo que nós conhecemos hoje. A segunda forma da gente entender o trabalho é o aparecimento do trabalho antigo, tá? E aí, mais especificamente, da Idade Média. Infelizmente, a gente perdeu os links ali por conta da versão, né, Mas eu vou também passar aqui novamente. E aqui nós temos uma segunda forma de produzir, basicamente datada, né, do século VIII ou do século V, né, os mais primitivos, até do século VIII, até mais ou menos o século XVI. E aqui nós já temos a presença do castelo. E o castelo já é uma variação complexa do trabalho, porque você tem a união de vários artesãos unidos dentro de um propósito. Veja, aquela existência de um objetivo claro, ela que não existia na antiguidade, porque só estava no desejo do único artesão, agora se expressa aqui porque existem mais pessoas trabalhando juntas no parcelamento dessa atividade. Então, aqui não há divisão técnica do trabalho propriamente dito, na compreensão da teoria marxista, por exemplo, né? Mas aqui há parcelamento conjunto do trabalho.
você tem alguns artesãos que são especializados em algumas atividades. Então, você tem, por exemplo, o que quebra pedra, você vai ver depois que tem o que assenta a lama, você vai ter aquele que carrega as pedras. Se, de uma certa forma, na antiguidade, um único sujeito fazia todo, agora você tem vários sujeitos fazendo trabalhos parcelados com características comuns. Entretanto, diferente do trabalho moderno, quer dizer que, mesmo que você apenas esculpisse a pedra, né, mesmo que você só fizesse isso, você seria capaz, desse tipo de trabalho, realizar a atividade de outra pessoa. Né? Então, você percebe aqui claramente que, por conta desse parcelamento, há um desenvolvimento técnico maior. Né? E assim vai. E a terceira forma, que é a forma que nós tendemos a acreditar que seja a melhor, já é o trabalho moderno. Tá? E esse trabalho moderno é o que é a base de sustentação da nossa sociedade hoje. Eu sei que é um pouco impactante o vídeo que eu vou mostrar, mas eu quero mostrar o que o trabalho moderno, na sua essência, provoca na nossa sociedade de uma maneira geral. Os doutores sabem muito bem o que ele provoca. Né? Então, nós temos aqui a existência de um trabalho altamente mecanizado, né? O parcelamento da atividade humana é substituída pela atividade mecânica, tecnológica, dentro dos princípios da burocracia moderna. Impessoalidade, profissionalismo e formalismo. São as três grandes características da burocracia, segundo Weber. E aqui você vê, nitidamente, já um momento da história do trabalho em que o que se pretende com o trabalho moderno, na organização moderna, é o quê? O resultado. O resultado é ele mesmo estruturante de toda a organização técnica do trabalho. E qual é o resultado, de uma maneira geral? Para as organizações, vamos dizer assim, para as organizações, é o lucro. A busca pelo lucro. Né? É o lucro que estrutura esta forma de organização aqui. Cada indivíduo passa a ser apenas uma engrenagem do sistema. Quem assistiu Tempos Modernos sabe bem o que significa... Será que é aqui? Sabe bem o que significa os tempos modernos, né? E elevado hoje a uma sociedade onde você tem claramente o que controla a nossa vida social, a relação entre produção e consumo. E ninguém está à parte desta relação. Inclusive a área do direito. Né? A gente sabe que, estruturalmente, as cobranças vêm de cima para baixo. E creio eu que essas cobranças nem sempre são compactuadas, apesar da gente tentar resistir a elas. Fundamentalmente, aqui nós temos a busca pelo resultado, mas um resultado cuja o objetivo é atender o quê? Ao consumo. Veja, quando nós... E aí vocês podem ler o Zygmunt Bauman, que vai falar muito sobre a sociedade do consumo. Né? O Lipovetsky também. O que o consumo vem a substituir em relação ao mundo antigo? O prazer no trabalho. Isso fica muito claro. Em todas as pesquisas que nós fazemos, geralmente com executivos, geralmente com pessoas que têm uma renda elevada, a substituição do prazer no trabalho é a remuneração que ele quer ter. É a remuneração que compensa. O trabalho dele, geralmente, bota em questionamento os seus princípios éticos, bota em questionamento a sua condição física e emocional, e para compensar este elemento que o trabalho, do trabalho prazeroso, para compensar a ausência disso, ele exige uma remuneração maior. Então, por exemplo, um dos entrevistados do Nuevo Debate, que eu converso muito frequentemente, que é um psicanalista famoso e que trabalha com executivos, ele diz claramente que mantém
esses executivos na ativa, no cotidiano de um trabalho de cobrança, num trabalho ferrenho, às vezes considerado não muito ético, é a compensação financeira. E o mais interessante de tudo é que isso não tem limite, porque na medida em que você não consegue satisfazer uma necessidade que é intrínseca ao homem, porque o trabalho realiza uma necessidade intrínseca, que é a de reconhecimento social. É de você saber que você é capaz de fazer alguma coisa na sua totalidade, né? E quando isso não é realizado, você tende a criar uma compensação. E grande parte dessa lógica do mundo do consumo está em função dessa satisfação. E veja, é um sistema bastante interessante nesse aspecto, para não dizer perverso, tá? Que essa troca, essa compensação financeira por uma frustração que se tem por não realizar um trabalho que se quer, ela é cada vez mais uma roda que gira e controla nossas vidas. Vou dizer de uma maneira simples, a mesma pesquisa com os executivos. A média de um executivo de uma multinacional, hoje de remuneração, é R$50 mil mês, entre a premiação e o salário. R$50 mil. R$50 mil é realmente uma remuneração boa para se manter uma vida digna. Isso é sabido por todos nós. Entretanto, ela não é suficiente para o tipo de padrão que esses executivos criam em relação à sua vida. Então, por exemplo, o endividamento médio de um executivo de uma multinacional hoje gira em torno de R$1 milhão. Eles têm uma dívida pessoal geralmente de R$1 milhão. Não é muito diferente de outras classes sociais, mas o grau de endividamento cria um aprisionamento econômico dele em relação ao sistema, que faz muitas vezes que ele não consiga decidir por sair, né, desta lógica. E o mais interessante disso, sabe qual que é o maior grau de sofrimento dos executivos? É porque a família deles não permite que eles saiam dentro dessa lógica. E muitos sofrem no consultório porque querem chegar para a família assim, eu não aguento mais. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais passar uma vida viajando, eu não quero mais passar uma vida... Por incrível que pareça, os executivos são muito humilhados dentro da organização. Obviamente que raramente eles chegam com uma reclamação trabalhista, né, os grandes executivos, porque se chegarem nunca mais trabalham em nenhum lugar, né, mas eles sofrem uma série de humilhações, uma série de assédios morais. As mulheres, muito assédio sexual, muito. Né? Só que o que faz eles não conseguirem sair dessa lógica, muitas vezes é a própria família, que se beneficia do salário deles, obviamente. Quem quer perder a sua boa vida econômica, as suas benesses que o mundo material nos traz? É um sistema de aprisionamento que se estrutura de cima para baixo. Então, nós temos percebido muito claramente isso nas nossas pesquisas. Veja, isso também acontece em menor grau, de certa forma, né, com um funcionário público. Eu geralmente faço uma palestra para nunca mais mandar eu vir de volta. Mas essa é a grande satisfação do pesquisador, poder falar aquilo que pesquisa sem... Né? Eu posso talvez sair preso, mas aí é outra história. Mas... o funcionário público hoje está preso, o servidor público está preso de uma lógica, não da lógica do executivo, mas uma lógica que aquilo que nós chamamos de estabilidade cria para nós. E isso é realmente muito evidente em algumas pesquisas que foram realizadas com servidores, inclusive da justiça, mas também da universidade, que muitos têm dificuldade em abrir mão da sua estabilidade,
pelo menos até o momento, para poder realizar outras atividades que seriam, inclusive, do ponto de vista da remuneração, mais gratificantes, melhores, e realizar aquilo que eles inicialmente desejariam. Então, tem muitas pessoas que gostariam de ter um empreendimento, mas fizeram um concurso e permanecem num concurso durante 20, 30 anos, e a mente funciona da seguinte forma: quando eu me aposentar, eu realizo esse sonho. Isso é uma lógica, é uma forma de controle do trabalho moderno, do trabalho que está dentro da relação produção e consumo. Então, se por um lado o trabalho antigo, não estou idolatrando o trabalho antigo, porque o trabalho antigo também era precário, porque nem sempre o que se fazia era suficiente para manter a sobrevivência. Geralmente não era, por muito tempo. Não sei se vocês sabem, mas há 8.000 anos, por exemplo, a média, né, ou a expectativa de vida era de 26 anos. E hoje nós, com trabalho no mundo moderno, tudo bem, a gente pode chegar aos 70, 80, com uma série de problemas de saúde, mas hoje nós temos uma expectativa de vida acima dos 70 anos. Quer dizer, é uma mudança significativa. Então, o trabalho antigo também gerava uma série de problemas. O trabalho moderno, não só o trabalho, mas o trabalho moderno também gera a possibilidade de uma expectativa melhor de vida. O que a gente faz, então, no mundo cotidiano para melhorar a nossa relação com o trabalho? Nós procuramos espaços públicos para nos realizar. E é isso que a gente tem que fazer efetivamente. No caso das organizações, especificamente, nós temos aqui algumas ações que são feitas, né? Então, nós temos, e aí são ilhas mesmo, de modos de produção altamente sofisticados. Então, vocês vão ver aqui uma linha de produção que não é a linha taylorista e fordista, como nós vimos no vídeo anterior, mas uma linha toyotista. Então, estudar o mundo do trabalho, o prazer e o sofrimento e as formas de violência requer entender essa sociologia do trabalho, essa sociologia da mudança do trabalho ao longo de milênios, especificamente. Então, para se entender como é que se chegou a esta forma de produção, veja, já não tem aqui a pessoa ensandecida na produção. Tem uma pessoa com uma qualidade de trabalho melhor do que aquela que estava no vídeo anterior, de um sistema taylorista e fordista. Né? Quer dizer que não tem problema? Evidente que tem problemas. Mas são menores do que aqueles problemas gerados por um sistema de produção antigo. Veja, aqui continua a mesma lógica. Automação, tecnologia de gestão, tecnologias físicas, né? Uma melhor qualificação do trabalhador. Entretanto, esta forma de produção gera uma crise estrutural econômica. Porque na medida em que você exige cada vez mais trabalhadores qualificados, com crescimento populacional da ordem que nós temos hoje, no mundo inteiro, certo? E uma concentração cada vez maior de capital, você tem menos trabalhos desta natureza. Provavelmente, os processos trabalhistas que cheguem aqui, na sua grande maioria das vezes, não são desses trabalhadores. Não são desses trabalhadores. Né? Trabalhadores cuja condição de trabalho é muito melhor do que nós temos enfrentado. Então, só para vocês terem uma ideia. Bem, ponto importante. Vocês poderiam me perguntar, então quer dizer que está melhorando? Está melhorando a relação de trabalho? Sim e não. Sim para alguns, e não para uns outros tantos. A gente sempre tende a acreditar que este modelo bom de trabalho, ou um modelo melhor de trabalho, mesmo que ele possa ter críticas, ele será generalizado para todas as outras pessoas. E não é isso que acontece. Porque a lógica do sistema é produtividade. Produtividade, basicamente. Então, por exemplo, mesmo nessa lógica toyotista,
O que nós temos aqui? O que ela tem criado? Tem criado um fenômeno chamado karoshi no Japão, que é o berço do toyotismo, que as pessoas trabalham até morrer, literalmente. Em média, as pessoas que morrem por esse karoshi fazem 100 horas de semana, hora extra de semana. Quer dizer, é absolutamente insano uma pessoa ter 100... E vocês sabem qual é a média de horas de trabalho no Japão? Imagina-se que é maior do que a nossa, mas é 40 horas. Tá? O Brasil é 44, né? No Japão é 40. Nos países como Estados Unidos, Japão, Canadá, 40. Existem estudos científicos que provam claramente que a hora satisfatória de trabalho para sem provocar nenhum tipo de violência física, psíquica ou moral, ou pelo menos diminuir essas formas de violência, é 40 horas. Existem estudos. Estudos realizados nos países nórdicos, por exemplo, demonstram que o ideal seria menos de 35 horas por trabalho. Não estou dizendo que isso vai ser aplicado aqui. Eu estou dizendo que são estudos para aquelas condições, para aquela realidade social, que não é muito diferente da nossa. Tá? Nós, entretanto, a gente fala, mas então nós estamos acima da média dos países desenvolvidos, que é 40 horas. Sim, estamos acima, por exemplo, do Quênia, que as pessoas trabalham 53 horas por semana. Ou da Colômbia, da Argentina, do Peru, que é 48 horas. Então, nós não estamos numa posição tão ruim se comparando essa diferença entre os melhores e os piores, em termos de hora. Em relação às férias, por exemplo, nos Estados Unidos, a média é 10 dias no ano. No Japão, é 10 dias no ano. No Brasil, em média, 22, segundo os últimos dados que nós temos. Né? Na França, é 35. Então, é preciso pensar que o mundo do trabalho ele tem modificado e tem criado novas possibilidades para nós, né, de novas relações sociais. Entretanto, mesmo onde existe um modelo de gestão considerado mais adequado, nós temos esses fenômenos aqui. Olha que coisa interessante. O que é o aspecto cultural? Em uma das empresas onde um funcionário morreu por causa desse karoshi, o presidente da empresa veio a público se pronunciar, pedindo desculpas pelo acontecido e pediu demissão. Isso é cultural. Não estou dizendo que eles são melhores do que nós ou piores. Estou dizendo que essa foi a postura. Geralmente, o que se faz no Brasil? Joga-se a culpa ou para o chefe, ou para o próprio funcionário. Né? Nunca é um problema institucional. Claro que existem muitas situações que pode acontecer de o problema ser do funcionário, efetivamente. Mas fenômenos onde as pessoas trabalham até morrer na sua empresa, geralmente são compactuados com a gestão da organização. Porque ninguém fica dentro da organização sem ser percebido. Esse é um ponto importante. Há uma compactuação. Agora, os termos de responsabilidade das pessoas é que precisam ser pensados. Obviamente que nós temos também um fenômeno que é muito comum, que são os trabalhadores multifuncionais. Bem, isso daqui tem se tornado muito frequente no trabalho, nas instituições públicas. Que você faz tudo. Você é goleiro, você é atacante, você é massagista, você é o presidente do time e você é o torcedor ao mesmo tempo. Isso em função de uma precarização e presidente do clube, né? Tem que pagar as contas ainda. E detalhe, se não tiver dinheiro, você fica sem o dinheiro. Os fornecedores têm que pagar tudo. Não é isso, né? Então, esses trabalhadores multifuncionais é uma nova realidade do mundo moderno do trabalho, que tem invadido, inclusive, as instituições públicas, aonde, em tese, você é contratado para realizar uma determinada atividade específica. Você passa no concurso, por exemplo, no meu caso, passo no concurso na Universidade Tecnológica Federal do Paraná para ser professor. Entretanto, a gente também varre a sala, limpa a sala,
entra no sistema e fica dando baixa em matrículas de alunos, enfim, a gente tem feito todas essas atividades por conta de uma precarização, né, que vem se tornando cada vez mais frequente e por conta, inclusive, do avanço da tecnologia que cria a necessidade de multifuncionalidade. Veja, a tecnologia avança tão rápido, vou falar isso posteriormente, que é impossível a máquina do Estado acompanhar essas evoluções tecnológicas, atendendo, por exemplo, novas vagas, dando novas vagas, novos servidores, ou qualificando pessoas para essas novas atividades. Também tem este lado, que a gente precisa refletir sobre ele. O que a gente faz? A gente se adapta a essa realidade. E uma das coisas mais difíceis de se, hoje, tá, de se ponderar é o avanço do gerencialismo e da ideologia do management na organização pública. A gente sempre tem que ter clareza de que as instituições públicas não são empresas. Isso tem que ficar muito claro, para nós, inclusive. Que nós não somos empresa, quem trabalha na instituição pública, e que nós temos que ter muito cuidado para não incorporar certas prerrogativas das empresas gerenciais, produtivas, como nós conhecemos. Inclusive com estabelecimento de objetivos e metas, como tem sido feito. Vou citar um caso, no meu caso especificamente. Eu sou um pesquisador. É o que eu gosto de fazer, eu dou aula também, dou palestra eventualmente, mas eu conduzo a grande parte do meu tempo para a pesquisa. E, recentemente, eu fiz uma pesquisa sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Foi um hospital que exterminou 60 mil pessoas. De 1920 até 1980, ela foi responsável pelo extermínio. Essa é a palavra mesmo, extermínio de 60 mil pessoas. Geralmente pessoas que supostamente teriam problemas mentais, mas que quando você vai na documentação, como eu fui, nos prontuários, e analisar cada prontuário, você descobre que as pessoas entravam sem diagnóstico médico. Ou seja, já é uma evidência de que aquelas pessoas foram colocadas naquele lugar de maneira inadequada. E quando você vai estudar a história de cada uma delas, e você tem que pegar o prontuário, você tem que analisar ele, você percebe assim que muitas dessas pessoas foram encarceradas, literalmente, dentro desse hospital, né, porque ou tinham sido engravidadas em grandes empresários, grandes ruralistas no estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e que, por conta dessa gravidez indesejadas, foram enviadas para lá para serem ocultadas de suas famílias. Ou pessoas que tinham epilepsia e que, na época, era associado com o satanismo. Inclusive, pessoas que eram canhotas. E quem era canhoto era em 1940, era considerado uma manifestação diabólica. E eram levadas para lá. Pessoas que tinham problemas psiquiátricos, obviamente, né, mas também de alcoolismo, o que eles chamavam de pessoas namoradeiras demais, que para a época eram consideradas libertinas, então eram enviadas para lá, e, obviamente, submetidas a uma instituição cuja o grande objetivo não era o tratamento, obviamente, era o encarceramento. Certo? Agora, para se chegar a esta constatação, foram 4 anos de estudo. 4 anos de estudo. O que é bastante difícil, porque se a gente é regido pela lógica, por exemplo, do lucro, eu jamais faria uma pesquisa dessa. Jamais teria apoio para fazer uma pesquisa dessa. Só o Estado consegue financiar, através de fomento, uma pesquisa como essa. Qual a empresa que teria interesse de financiar uma pesquisa como essa? Que é, do ponto de vista social, fundamental para dizer assim, olha, nossa sociedade, ela criou essas condições de violência, de extermínio, e nós precisamos estar atentos porque isso acontece com uma certa frequência. Se eu sou submetido a uma pressão institucional, como a do reitor, por exemplo, você tem que publicar isso. Eu não consigo publicar em tão pouco tempo. São 4 anos.
né? Até que você pegue todos os documentos, analise todos eles e você consiga fazer uma publicação junto com outras que no ano que vem eu vou fazer, que é sobre as organizações totalitárias, que é Esquadrão da Morte, Hospital Coronel de Barbacena e o Tribunal do Crime do PCC, que são os 3 que durante esses 10 anos eu pesquisei. Né? Agora, óbvio que numa condição de você obter resultados efetivos, imediatos, uma pressão institucional, muitas vezes, que é realizada por quem não está ou não conhece a atividade, isso provoca uma distorção muito grande na atividade da pesquisa. E isso se estende para outras atividades. Minha esposa é reumatopediatra, pesquisadora da reumatologia pediátrica, e os estudos que geralmente são feitos na reumatopediatria, que são estudos ligados à dor em crianças, duram de 4 a 6 anos. De 4 a 6 anos. Com a possibilidade, inclusive, do estudo não dar certo. Porque são estudos, alguns deles clínicos, mas muitos experimentais, farmacológicos. Se há uma pressão excessiva, por exemplo, para resultados imediatos, você corre o risco de apresentar um tipo de tratamento, um tipo de medicação, que, no fundo, vai causar mais problema do que solucioná-lo. Criar um protocolo inadequado que gera, inclusive, né, muitos gastos em relação ao Estado. Por exemplo, essa pressão, né, estou falando para a gente tentar ponderar que essa pressão ela tem que ser muito bem pensada, esse estabelecimento de metas. Descobriu-se recentemente, numa pesquisa feita no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, da onde ela veio, da USP de Ribeirão, que era utilizado alguns medicamentos com crianças para dor, que no fundo não serviam para nada. Porque a dor estava associado, muitas vezes, à manifestação do comportamento da mãe da criança. Era a mãe que gerava uma variável que modificava a sensação de dor da criança. Olha que coisa interessante. Então, se a mãe ficava desesperada lá na hora, a criança tendia a responder de forma comportamental, dizendo que estava com muita dor. Quando eles isolavam a mãe, os indicadores de dores eram bem diferentes. Consequência disso, começaram a tirar uma série de medicamentos e criar uma outra realidade de protocolo. Um medicamento que gerava em torno, né, para os laboratórios, em torno de 10 milhões, caiu para 1 milhão. O que aconteceu com a pesquisa? Vocês não imaginam a pressão que foi. Quer dizer, é uma pesquisa que desonera a responsabilidade do Estado em investir em uma certa medicação que é de alto custo para dor. Quando se fez isso, reduziu a uma pressão, muitas vezes das organizações e do próprio corpo clínico, em relação à pesquisa, inclusive tentando desqualificar a própria pesquisa. Então, é um sistema que, se nós não estivermos atentos, o que está por trás... A minha experiência com a organização criminosa ajudou a entender um pouco essas relações, né? Não que, evidentemente, isso esteja presente em todas as relações, mas está muito presente. Agora, esta busca pelo gerencialismo e pela ideologia do management, e eu venho da administração, eu sou do departamento de administração, ela tem que ser muito bem pensada. Estabelecer uma meta, para se estabelecer uma meta a ser atingida, seja qualquer meta, há de se pensar muito nas consequências do estabelecimento dessa meta. Não é simplesmente você dizer assim, olha, você precisa produzir tanto, você precisa chegar a este resultado. É preciso, efetivamente, como estudioso da administração, saber se as condições para a realização daquela meta são factíveis, são possíveis ou não são. Quais as implicações que a gente terá caso imponha um sistema de metas, né? Eu imagino que, na área jurídica, seja ainda muito... Eu fico imaginando um juiz, por exemplo, tendo que... E tem metas, né? A gente lê isso o tempo todo. Tendo que julgar uma ação, às vezes pressionado pelo tempo.
sem buscar novas evidências, ou sem até mesmo uma reflexão, né? O quanto isso pode ser danoso para as partes, mas também para o juiz, porque, afinal de contas, todos nós, como pessoas que procuram identidade no trabalho, queremos realizar bem nossas atividades. Isso é uma prerrogativa humana, nós queremos fazer bem o nosso trabalho, né? E quando um sistema burocrático diz, olha, você tem que, ao mesmo tempo, realizar bem o seu trabalho, atender as metas que vêm de cima para baixo e ser feliz. E ser feliz são 3 coisas, hein? Olha como o mundo do trabalho é difícil. Você tem que atingir uma meta que vem de cima para baixo. Né? Você tem que realizar bem o seu trabalho. E você tem que ser feliz ainda. É uma... Bem, as condições de trabalho na contemporaneidade. E aqui nós vemos uma evolução clara, por exemplo. Primeiro, a microeletrônica. O uso do computador efetivamente mudou consideravelmente a nossa forma de trabalhar. Então, hoje, nós vemos assim um processo de virtualização, né, de trazer tudo através da tecnologia da informação e da microeletrônica, tudo para um ambiente virtual, para evitar gastos com papel, se bem que a estatística mostra, em muitas situações, que essa ideia da virtualização aumentou a impressão de papéis. É engraçado isso, né? Tem gerado... É meio contraditório, porque, claro, você tem um número maior de papéis no mundo virtual, entretanto, você precisa ainda de algumas atividades que você precisa assinar manualmente, você precisa... Ainda não temos muito bem disseminados algumas. Isso daqui é uma desgraça na nossa vida, rede social, né? A ideia do algoritmo que está aqui entre a rede social e a inteligência artificial tem causado um dano enorme no nosso trabalho. E o pior, se antes você tinha alguns fiscais em relação ao seu trabalho, você tinha seu chefe, certo? Você tinha acima do seu chefe o chefe dele. Hoje, com as redes sociais e com a inteligência artificial, nós temos o mundo fiscalizando a gente. E o mundo julgando moralmente quando nós fazemos certo ou não. E isso é um problema. Isso é um problema. A gente faz uma outra atividade do núcleo também, chamado Nuevo Literatura. A gente discute as distopias. Esse ano são as distopias. Discutimos Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Amanhã vamos fazer o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Depois vamos fazer o 1984, do George Orwell. E, por fim, A Máquina do Tempo, do Wells. E essas distopias têm mostrado claramente qual é o mundo que virá para nós. O mundo dito, por exemplo, pelo Ray Bradbury no Fahrenheit 451, é este mundo da rede social aqui. É o mundo na qual nós não só temos agora as próprias estruturas formais nos controlando no mundo do trabalho, e eu não sei como que é na magistratura, mas possivelmente acima são os desembargadores, né? Existe uma necessidade de prestar, como existe, no meu caso, o chefe de departamento, como existe, no caso dos servidores, os chefes imediatos, mas agora nós temos também a sociedade o tempo todo nas nossas costas. E o pior, nós temos uma sociedade que tem preferido a perversidade do que a verdade. O Freud já dizia isso, né? Você prefere a verdade ou a certeza? As pessoas preferem a certeza. A verdade é uma busca muito difícil e na sociedade hoje da informação, o que se procura é uma certeza de que você está certo o tempo todo. Então, eventualmente, por exemplo, e eu já vi isso acontecer, um professor que pesquisa sobre violência contra as mulheres e faz uma pesquisa séria, quando ele publica, sempre sai, ou às vezes sai na imprensa, olha esse bando de comunistas da universidade que pesquisam feminismo. E não tem nada a ver. Mas é a lógica do admirável do Fahrenheit 451. O que importa é você criar na massa uma percepção
espetaculosa. É a ideia do Guy Debord, né, da sociedade do espetáculo. A gente precisa espetacularizar. Não basta ser um pesquisador sério. Não basta ser um bom funcionário. Não basta ser uma boa mãe. Não basta ser um bom pai. Não basta ser uma pessoa solidária. Você precisa demonstrar isso. E se você não mostra, e muita gente não mostra por uma certa condição, muitas vezes, de humildade, abre-se margem para você ser desqualificado. Porque, afinal de contas, hoje, o que interessa é impressionar. É impressionar, inclusive no cotidiano do nosso trabalho. Nós temos as pessoas que, às vezes, se preocupam mais em mostrar o que estão fazendo do que efetivamente fazer aquilo que deve ser feito. É uma sociedade do espetáculo. E isso é potencializado por isso daqui, ó, pelas redes sociais de inteligência artificial. Estava até conversando semana passada, fui dar uma palestra para gestoras de recursos humanos, estava conversando com um dos advogados, né, que foi também debater lá a palestra que eu fiz, sobre como têm sido utilizadas as redes sociais como prova em relação a assédio moral, né? Assédio moral, assédio sexual ou casos de intolerância. Isso tem se tornado frequente. Oi? Contradita de testemunho, impugnar testemunha, né? Você é amigo da parte, né? Então aparece o Facebook lá curtindo, oi, amiga, oi, não sei o quê e tal. Aí o testemunho acaba sendo impugnado. Isso. Então, tem sido cada vez mais utilizado. Isso é um fenômeno recente, cada vez mais recente. E agora tem um amigo meu, Alexandre Grêmio, que está, inclusive, em Berkeley, estudando, né, o papel da inteligência artificial e, principalmente, dos algoritmos na criação de provas fake. Impressionante isso. Porque existe agora uma guerra no mundo do crime, especificamente no crime, que é a de geração de provas contra inimigos. E isso tem provocado muitas ações trabalhistas nos Estados Unidos, por exemplo, onde uma pessoa ingenuamente recebe um WhatsApp, né? E ela responde, às vezes de maneira impensada, e aquilo gera uma prova contra ela, para condená-la ela no futuro por casos de assédio, por casos, inclusive, de assassinato. Existe uma rede do crime para isso. Isso, inclusive, com muitos hackers aqui no Brasil, que fazem esse... Quer dizer, é um avanço e alguns indícios, inclusive no primeiro comando da capital, que tem investido na contratação desses hackers. Eles investem nisso. Porque são volumes da ordem hoje de 400 a 500 milhões por ano, que uma organização criminosa como o PCC tem gerido, né? Então, eles investem nesse tipo de crime. Então, para você ver como que é o avanço, como que tem se tornado o avanço das redes sociais para comprometer o mundo do trabalho, né? Ela pode ser útil, mas, ao mesmo tempo, compromete também muito do mundo do trabalho como nós conhecemos. Às vezes, meus alunos me perguntam, professor, eu saio de uma rede social? Depende. Depende. Pode ser uma boa estratégia em algumas situações. Pessoas públicas têm que tomar muito cuidado. Muito mais cuidado, obviamente, do que uma pessoa que não é pública. Pessoa pública, que eu digo, não é nem tão conhecido assim. Um professor, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem sido muito frequente, pelo menos em processos administrativos internos, relações inadequadas entre professores e alunas, né? Professoras e alunos, alunas e professores, e vice-versa, com situações que o professor vai lá, vai numa festa, bebe, todo mundo é humano, se excede e tira uma foto. E um bom fotógrafo sabe que é possível fazer uma foto comprometedora, sem ter efetivamente acontecido, e postado no Facebook, e depois se torna uma prova para um processo administrativo e, consequentemente... Né? Então, a gente ainda parte de uma prerrogativa, ainda bem que estamos nessa realidade do mundo moderno, de que
até uma prerrogativa russoniana, né, de que os homens são bons e a sociedade que corrompe. Ou seja, na origem, o homem ainda é bom. Né? É uma prerrogativa da modernidade, inclusive, ainda muito... A presunção da inocência está muito baseado nessa prerrogativa. Né? Uma prerrogativa de uma adequação moral. Né? Mas, hoje, a gente sabe que não dá muito para vacilar nesse aspecto. E aqui foi o que eu disse, né? Efetivamente, a questão da eficiência e da eficácia, dos objetivos e meta e da medição quantitativa dos resultados. Veja, existe um discurso que é bastante perigoso, relacionado, inclusive, à eficiência e eficácia, que é o da meritocracia. Qual é o problema da meritocracia? Ela em si não tem problema nenhum. Mas a meritocracia é um termo criado numa sociedade fundamentalmente protestante, né? Como os Estados Unidos, por exemplo. A ideia de meritocracia não é valorizar o resultado final, mas o processo como um todo. E isso tem que ficar muito claro para nós. Numa sociedade, por exemplo, que está baseado na ética protestante, só ler o Max Weber de novo lá, a ética protestante, espírito do capitalismo, né? Numa sociedade baseada, numa distribuição de renda baseada no trabalho, como é a sociedade americana, do trabalho através de um processo chamado ascetismo intramundano, meritocracia faz sentido. Dito de uma outra forma bem simples. Na ética protestante, quando alguém trabalha, se esforça e entrega um produto, ele deve ser valorizado por uma remuneração, a melhor remuneração possível que se pode pagar a ela. Isso é uma lógica do ascetismo intramundano, da ética protestante. Por quê? Porque enriquecer é uma dádiva divina. É consequência do seu esforço. Então, por exemplo, você trabalha, chega nos Estados Unidos, trabalha, né, seja no que for, procura fazer com o máximo de esforço possível e realiza aquele trabalho, seja ele limpando vidros. A lógica de quem paga é uma lógica simples. Qual é a melhor remuneração que eu posso pagar para esse indivíduo que se esforçou o máximo possível? Essa é a lógica. Porque, para o protestantismo, a dádiva se dá por aquele que recebe, mas também por aquele que paga. Não é a nossa lógica no Brasil. A nossa lógica é qual é a menor remuneração que eu posso pagar para esse sujeito. Essa é a lógica. É só ler Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Casa Grande Senzala, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né? A Formação do Estado Brasileiro, do Caio Prado Júnior, a Ralé Brasileira, do Gessé de Souza, e a gente percebe isso nitidamente. Essa lógica teleológica do protestantismo não é a nossa lógica. Isso tem sentido, a meritocracia tem sentido para os americanos. Até porque, se você não paga a remuneração justa lá, você fica desqualificado na sua comunidade. Sabiam disso? Você é, inclusive, desvalorizado pela comunidade. Ele não paga o adequado para quem se esforça. Uma outra realidade bem corriqueira. Quando começa a tocar aquela musiquinha, no final de domingo, de um determinado programa jornalístico, as pessoas começam a ficar deprimidas, não ficam? Eu fico, pelo menos. Porque você sabe que no outro dia começa de novo uma rotina de trabalho, né? Que aqueles momentos bons se passaram. E aí, geralmente, diante de todas as desgraças que apresentam no programa, sempre tem uma reportagem, entre aspas, motivacional. Esses tempos aconteceu uma, de um menino do interior do Ceará, né, mais especificamente, acho que de Quixadá, em que o menino era um gênio da matemática. Ele vivia numa região muito pobre,
estudava à luz de velas, pegou uns livros lá que ele ganhou da professora, umas apostilas, e começou a estudar matemática. E estudou matemática, e foi para a prova nacional de matemática. E ficou entre os primeiros lugares. E não ia na escola. E aí todo mundo olha aquela história, conta a história do menino que não tinha chinelo e que não tinha quase o que comer, e estudou sozinho à luz de velas, e começou a estudar, e foi lá no prêmio, né, e ganhou um prêmio de matemática, um concurso nacional. Aí todo mundo chora. Muito bonito, né? A gente fica até assim, esperançoso. O que acontece na segunda-feira? O menino volta para a casa dele. Continua estudando lá, sozinho. E a maioria das pessoas esquece. O que acontece num país com uma ética protestante? Apareceu a reportagem, tem umas 500 pessoas ligando para a família desse menino e dizem assim, eu quero contratar ele. Para quê? Para ele estudar. Essa é a lógica da ética protestante. Esse menino é bom de matemática? É. Ele tem chance de ser um gênio? Tem. Então eu vou investir nele. Não sei se vai dar certo ou não. Mas daqui a 30, daqui a 3 anos, ele vai dar lucro para mim. Essa é a lógica da ética protestante. E você investe. Detalhe, se ele não te dá lucro imediato, o que você faz? Você contrata o menino, leva ele para a empresa e manda ele dar palestra para os seus funcionários. E aí, né? Mas o menino não quer ir trabalhar, não tem problema. Não quer ficar longe dos pais, eu levo os pais junto. Eu pago para os pais ir junto. Essa é a lógica da ética protestante. É a lógica do mérito. Se você tem um bom desempenho, pelo seu esforço, eu sou obrigado a te valorizar. Eu te valorizo, eu trago você. Essa não é a nossa lógica, no geral. Não é. A nossa lógica é uma outra. Não estou dizendo que ela é ruim, só estou dizendo que, diante da nossa realidade, se a gente quer mudar o mundo do trabalho, nós temos que pensar que grande parte desta condição de trabalho que nós criamos é em função da nossa tradição cultural, que quem estuda sociologia consegue perceber claramente, está enraizado numa relação escravocrata. Ainda está. Tem algumas exceções? Obviamente que sim. Mas essas exceções são pouco institucionais, são muito individuais. Então, por exemplo, a doutora se compadece e procura ajudar. Procura ajudar porque entende que uma mudança requer uma mudança nossa de comportamento. Mas não é uma mudança institucional, é uma mudança baseada na vontade do sujeito. É uma ação individual. Você tem um primo que não tem condições, você dá o computador para ele, mas é uma ação individual, não é uma ação institucional. Isso não está institucionalizado nas práticas das organizações, no Estado ou na comunidade de uma maneira geral. E são essas mudanças que é preciso ser feitas. E isso é um ponto bastante importante para se refletir. As mudanças que acontecem no nível da etiqueta, ou seja, da ética do cotidiano, são mudanças que partem da gente. Da maneira como nós nos relacionamos com a ideia de meritocracia, de eficiência e eficácia. Né? São mudanças que vêm de nós. De nós. E posso dizer até que nós só não estamos muito piores como sociedade porque tem muita gente mesmo, que é orientada por valores individuais que tem feito a diferença para mudar o mundo. Porque, institucionalmente, isso tem sido muito pouco. Não sei se vocês sabem, mas de 100 países, 100 primeiros países da Organização Mundial do Comércio, os mais ricos, o Brasil está em 98 dos que mais contribuem, mais exerce a filantropia. Sabiam disso? Eu mostro isso para meus alunos. A gente acha que nós somos muito solidários, nós somos muito poucos. O primeiro país é os Estados Unidos, por conta da lógica do protestantismo.
Se você pega, por exemplo, o Bill Gates, o que o Bill Gates tem feito com sua fortuna recentemente? Não sei se vocês têm lido. Ele tem criado fundo para ajudar, por exemplo, campanhas de vacinação na África. Ele chegou num grau, né? Isso é uma coisa interessante. O empresariado americano, quando adquire um grau de riqueza, né, para ele se legitimar na sociedade e na comunidade empresarial dele, ele precisa fazer filantropia. Isso é uma lógica. E aí, se ele não faz, ele passa a ser visto de uma maneira um pouco pejorativa. Não é essa lógica que funciona aqui. Geralmente se faz filantropia, geralmente se investe com um objetivo pragmático de obter isenção de impostos ou para criar uma imagem positiva para os seus clientes, mas não por uma concepção institucional de que é preciso, sim, investir naqueles que são bons. Isso não é uma realidade muito comum para nós. Tem mudado, mas ainda é muito aquém do que nós imaginamos. Outro termo bastante importante aqui, e esse daqui é sobre prazer e sofrimento no trabalho. Bem, existe uma técnica simples para saber se você gosta do seu trabalho ou não. Essa técnica qual é o seu primeiro sentimento quando toca o despertador de manhã? Olha, não precisa nem psicólogo, tá, pessoal? Tocou o despertador, qual é a sua primeira reação? Já diz muito sobre a sua relação com o trabalho. Ninguém precisa me dizer, a vantagem é que a gente pode manter. Aí nós temos uns dados interessantes, por exemplo, 70% das pessoas, não dá para ler ali, mas são pessoas que não estão motivadas no seu trabalho. Não se sentem motivadas pelo seu trabalho. Olha que coisa, hein? E são dados científicos, né? 65% se sentem desvalorizados no trabalho. 70% não se sentem motivados. 65% se sentem desvalorizados no trabalho. Ou seja, não têm o reconhecimento necessário, que julgam necessário, por conta do que fazem. 68% pensam frequentemente em mudar de trabalho. Tudo bem, a gente mantém isso só para nós, muitas vezes. 75%, que é o que está embaixo ali, gostariam de ter escolhido outra profissão. E 58% mantém seus currículos atualizados caso surja uma oportunidade. Quer dizer, demonstra claramente que a nossa sociedade, de uma maneira geral, das pessoas que responderam essa pergunta efetivamente, tem uma relação de prazer e de sofrimento muito mais caindo para o sofrimento do que para o prazer. Tá? Ou pelo menos tendo menos prazer do que se deveria ter no trabalho. Veja, e aí tem uma motivação clara. O trabalho no mundo moderno não foi feito... Desculpa eu ter que falar isso daí, mas eu tenho que falar. O trabalho moderno não foi feito para a gente sentir prazer nele. É estrutural. Num trabalho moderno, onde existe um processo de hierarquização muito forte, um processo, né, de informalidade, de formalidade muito, muito alta, um processo onde existe, né, uma hierarquia muito rígida, muitas vezes. Um processo onde existe um controle do que se produz e das metas que se quer obter. É óbvio que nós comprometemos grande parte dos prazeres que podemos ter no nosso trabalho. Veja, então, o que nós fazemos agora, professor? Né? Imagine eu dando aula isso na graduação para o aluno do primeiro período. É ainda mais devastador para eles.
eu digo muito claramente para eles. Depois, no fim, eu vou falar para vocês. Vocês precisam procurar um trabalho que satisfaça vocês. Não em sua totalidade, mas em alguns momentos desse trabalho. Não dá para acreditar na ilusão que você vem no seu trabalho e você vai ser feliz o tempo todo. Mas é possível acreditar que você venha no seu trabalho e tenha alguns prazeres ao longo deste processo que você realiza. Isso tem que ter muito claro. Nem que seja conversar com seus amigos do trabalho. Nem que seja o salário que você recebe. Né? E você vai somando uma coisa a outra. É importante isso, que você vai procurando os nichos de satisfações. Se você mantém uma relação ruim com a maioria das pessoas, você diminui o escopo de prazer no seu contexto de trabalho. Então você tem que procurar melhorar. Ah, mas eu não consigo, porque as pessoas são muito agressivas. Então você procura evitar relacionamento com essas pessoas, ou muda o seu comportamento, ou passa a acreditar que você não precisa se relacionar além daquilo que é necessário para realizar um bom trabalho. Porque a mudança, muitas vezes, parte de nós, a maneira como nós nos relacionamos. Eu tenho um chefe autoritário. Você aprende a conviver com esse autoritarismo. Quando ele extrapola a legalidade, você se manifesta para que isso não aconteça com você e com os outros. Você muda o padrão de comportamento. E, principalmente, o que é mais comum. Por que as pessoas têm adoecido muito? Por esses dois motivos aqui. Primeiro, as pessoas procuram um desejo de reconhecimento no trabalho e reconhecimento do seu desejo. O que é desejo de reconhecimento? Todos nós queremos ser valorizados pelo trabalho que realizamos, certo? Você preencheu uma planilha, por mais simples que o seu trabalho, preencheu uma planilha, entregou ele no horário, o que você espera? Um reconhecimento. Olha, parabéns, fez o trabalho. Aliás, nossa sociedade tem muita dificuldade em elogiar de maneira sincera as pessoas. Isso é Recentemente foi feita uma pesquisa de clima organizacional. As empresas cujos chefes não elogiavam ninguém eram melhores avaliadas do que aquelas que, primeiro, elogiavam de maneira artificial, porque era visto como hipocrisia, né? Ou aquelas que humilhavam naturalmente ou desqualificavam o trabalho feito. Mas elogiar verdadeiramente é uma forma de você reconhecer o trabalho do outro. Mas não só o resultado, o esforço propriamente dito. Porque às vezes você é submetido a uma atividade que você não consegue realizar. Pelo menos naquele prazo que foi dado a você. Mas quando você percebe que a pessoa se esforça, isso é muito... Se alguém foi professor aqui, a gente sabe. Nós, professores, adoramos pessoas que se esforcem. Até somos muito mais coniventes na avaliação com pessoa que você... Efetivamente, você vê que ela está se esforçando, ela tem dificuldade, mas ela está se esforçando. Agora, quando chega aquele aluno, corpo mole, que já vem com aquela conversa, maledicente, você, olha, se ele ficar com 6,9 e a média é 7, você reprova ele. Não tenha dúvida que você faz isso. E o outro fica com 6,9, você... racionaliza de tal forma que diz assim, putz, o cara se esforçou tanto, o cara teve dificuldade. Você dá até uma outra chance para ele. Não adianta dizer que não existem essas relações que são formas substantivas de relacionamento. Claro que existe. Porque nós tendemos a querer valorizar as pessoas que se esforçam. É da nossa prerrogativa pessoal. Porque é isso que nós queremos quando nós estamos no trabalho, que as pessoas nos reconheçam pelo esforço que realizamos, certo? Então, o reconhecimento é algo muito importante. E o reconhecimento do desejo. Eu sou conhecido lá na universidade por ser o professor que mais faz alunos desistir do curso de administração, que é o meu curso. Eu dou aula no primeiro período. Se fosse numa instituição privada, estaria frito.
E eu vou dizer por quê. Porque eu chego para os meus alunos e pergunto para eles: você queria estar aqui? Esse é seu desejo? Você quer ser administrador? E veja, nós estamos falando de uma universidade cuja concorrência é 100 candidatos para uma vaga no curso de administração. Mesmo assim, eu pergunto: você gostaria de estar aqui? E muitas vezes me dizem não. Porque essa relação sincera, ela é fundamental para você poder ajudar as pessoas. E quando a pessoa percebe que você participa da realização dos desejos dela, isso faz uma diferença na vida da pessoa e na sua de uma maneira ímpar. E é importante hoje a gente olhar para as pessoas e perguntar para elas. Tem uma das perguntas mais desconcertantes que eu claro que tem que tomar muito cuidado, ultimamente tem tomado muito cuidado. Esses dias eu fiz, né, com um primo meu. Eu olhei para ele e falei: você é feliz? Porque ele é uma pessoa tão mal-humorada, né, que eu olhei para ele e falei: você é feliz? É um primo que eu tenho muita proximidade. Ele olhou para mim e ele não sabia o que responder. Porque as perguntas mais fundamentais são as essenciais que a gente deve fazer em toda a nossa vida. Isto é muito importante, porque nós não temos coragem de fazer. Esses dias eu perguntei para minha filha de 17 anos: filha, o que você quer fazer no futuro? E aí ela começou com um papo: não, porque eu acho que eu vou ser professora, porque daí eu faço mestrado, doutorado. O pai fez mestrado, doutorado. Não, acho que vou ser médica, porque a mãe é médica, fez mestrado, doutorado. Eu olhei para ela e falei assim: não é o que você espera, né? Não é o que você acha que seus pais querem que você seja. Eu estou perguntando de uma maneira simples: o que você quer para a sua vida? O que você quer para fazer? Porque a gente não percebe, mas a gente faz muito isso com os jovens. E veja, uma decisão equivocada de um jovem agora é fatalmente um sofrimento no futuro. E às vezes aconteceu com a gente, hein? Não aconteceu comigo, porque meu pai era muito liberal. Mas isso acontece frequentemente. Muitos alunos que estão na universidade hoje entraram na universidade pública, estão fazendo um curso de administração, porque há uma pressão da família, uma pressão social, às vezes não é da família, mas é uma pressão social. É uma pressão pelo imaginário que criou do que é uma pessoa de sucesso. Tá? E os motivos de sofrimento? Óbvio, né? Isso daqui está associado ao trabalho precário, às violências vividas no trabalho, a impossibilidade da mudança. Essa daqui é uma das mais corriqueiras. A impossibilidade de mudar. E muitas vezes a própria falta de coragem para propor uma mudança para si mesmo. E os motivos de sofrimento são cada vez mais recorrentes, porque nós estamos dentro daquela lógica da produção e consumo. Nós substituímos todas as nossas felicidades que poderíamos ter por realizar um trabalho gratificante em si mesmo, pela compensação que o mundo sensorial do consumo nos dá. É interessante porque quando nós somos mais jovens, a gente sai com os amigos e às vezes ninguém tem dinheiro, né? E aí você faz o quê? Um compra uma garrafa de Smirnoff lá, outro compra uma Coca-Cola, aí faz um tubão, aí não tem dinheiro para sair, fica na casa de alguém, e aí ficam lá todo mundo, não tem picanha, é linguiçada mesmo, né? Pão, e fica todo, e aí chama os colegas, né? Aí o cara, putz, mas não tem dinheiro, não tem problema, vem aí também. E aí você faz aquela bagunça na sua casa, aquela galera, né? E aí você vive aquele momento, né? Aquele momento descontraído lá. Aí com o tempo, claro que você trabalhando, você melhora, já não é mais
uma Smirnoff, né? Uma Viborova, uma coisa mais sofisticada, né? Ou um whisky Ballantines, 12 anos, envelhecido no carvalho, né? Já não é mais linguiçada, e já é uma picanha premium. Você vai melhorando, óbvio. Todo mundo tem que ter essa ambição. Mas muitas vezes o que a gente percebe? Tem gente que... Isso é frequente. Tem gente que está num mega restaurante bom. Isso vejo com frequência. Com frequência não, porque eu não tenho dinheiro para ir com frequência nesses restaurantes. Mas quando é possível, você vai num bom restaurante e você vê as pessoas se estressando com tudo. Porque o garçom demorou um pouquinho. Porque a comida ele serviu do lado direito e, na verdade, tem que ser do lado esquerdo. Porque o talher está colocado... Aí você começa a implicar com tudo. E isso é muito frequente. As pessoas não se olham. Fica todo mundo no celular. Né? Aquilo que era para ser um prazer se torna, na verdade, um martírio. Veja, você está comendo num restaurante bom. Você vai num restaurante... Sei lá, vai no restaurante da Manu, que é aqui no Batel. Pô, um restaurante muito bom. E as pessoas estão de mau humor ali, num restaurante que é o ápice, né, de uma culinária sofisticada. Quer dizer, você tem que estar ali e estar bem. É preciso. Não pode ser uma forma de compensação pela sua frustração do dia. Consumir de maneira sofisticada. De maneira nenhuma. Deve ser um evento. Um evento de celebração da vida. Mas a lógica do mundo de hoje faz muitas vezes a gente sair do trabalho, e tentar compensar aquele dia ruim no shopping center, no consumo. Né? Ou no psicotrópico também. Né? No psicotrópico também. Minha tia diz que é comprando sapatos. Ela só tem 120 pares. Bem, sobre as formas de violência e os tipos de violência no trabalho. Fundamentalmente, nós temos estudado sobre 3 formas de violência dentro da organização. O preconceito, a discriminação e a intolerância. Veja, não estou aqui trazendo termos jurídicos. Tá? São termos de natureza filosóficos e sociológicos. Né? E os tipos de violência são essas daqui que nós tipificamos de uma maneira geral, as mais comuns de serem encontradas. Depois eu falarei sobre cada uma delas. Violência física, a violência psíquica, a violência social, a estrutural e a violência simbólica e imaginária. Isso aqui é resultado de 15 anos de estudo, de orientações, de pesquisas realizadas em situação de violência no trabalho. Tá? Então, para se chegar a essas formas aqui. Obviamente, entendendo que são termos sociológicos que nós utilizamos. Em relação às formas de violência, mais comuns na organização, o primeiro delas é o preconceito. Veja, não é bem uma violência o preconceito. Nós precisamos ter preconceitos para viver. Isso é uma necessidade humana. Preconceitos é fundamental para garantir a nossa sobrevivência. Por quê? Como assim? Imagine que durante milênios o homem aprendeu, né, e transmitiu essa aprendizagem para o seu cérebro de que tudo que é grande e rápido ele gera algum tipo de atenção, ou algum tipo de perigo, mais especificamente. Então, se você vivia lá na selva, tudo que era grande e rápido, você saía correndo, ou se escondia, certo? Isso gerava um padrão neural. E quando aparecia alguma coisa grande e rápida, você saía correndo. Este pré-conceito é fundamental para você garantir sua sobrevivência. Mas eles, transformados em verdades, se tornam um problema social. Então, por exemplo, que são muito comuns. Mulher é mais apta para psicologia e enfermagem. Isso é um preconceito. Isso é um preconceito.
Homens são mais aptos nas áreas de engenharia, física e matemática. Também é um preconceito. Mulheres cuidam melhor dos filhos do que os homens. No geral, pode ser, mas é um preconceito. Como é que a gente pode analisar esses 3 elementos? E aí é importante a capacidade de refletir, como dizia Hannah Arendt, né, num livro A Vida do Espírito. A mulher é considerada mais apta à psicologia e enfermagem porque, historicamente, foi dado a ela o papel de cuidar das pessoas. Primeiro, os seus filhos. Depois, as pessoas quando ficavam mais velhas. Então, essa ocupação no papel de cuidar cria na sociedade a ideia de que a mulher é mais apta à psicologia e enfermagem, por exemplo. Que ela escuta, porque a psicologia está ligada à escuta, né? Ela é capaz de escutar melhor do que o homem, ela é capaz de cuidar melhor de um enfermo. Mas isso é uma pré-concepção, construída historicamente. A outra, os homens são mais aptos às áreas de engenharia, física e matemática. Não é verdade. Tanto que, de forma estatística ponderada, as mulheres têm melhores notas na engenharia, na física e na matemática, na UTFPR, do que os homens. Veja, quer dizer que elas são melhores? Não. Quer dizer que, sabendo desse preconceito, talvez elas estudem mais para provar que esse preconceito está errado. Então, uma resposta historicamente construída gerou uma resposta historicamente construída. Isso é um ponto, porque a ideia de que existe uma verdade social é algo que quem trabalha com violência não pode aceitar. A mesma coisa em relação ao cuidado dos filhos. Tanto que, se a gente olhar as imagens aqui, por exemplo, quando você olha a imagem, já lembra lá do... Como que é o nome daquele? Hilbert, Rodrigo Hilbert, né? Que é um estereótipo do homem moderno, né? Quando você olha essa foto aqui, qual que é a tendência, qual é o julgamento moral que se faz? Olha só, que homem bom, esse sim ajuda na família, esse, né? Você tem um valor positivo para essa ação do sujeito. Quando você olha a mulher ali, a maioria pensa, não faz mais que obrigação. E ainda está fazendo errado, ó. Não está conseguindo controlar as crianças. São preconcepções. A mesma coisa em relação à mulher que vai para a obra. Isso é muito comum também. Tem uma das entrevistas do Novo Debate que são com mulheres que trabalham em obras. Ah, ela não vai conseguir controlar os homens na obra. Porque eles são muito agressivos, são mal educados, serão grosseiros. Também é um preconceito. Geralmente elas têm tido um desempenho melhor do que os homens nas obras. Esse estudo foi feito por essa professora, inclusive, comparando no Brasil e na Espanha. São preconceitos. Ou que um enfermeiro não sabe cuidar tão bem, por exemplo, de um enfermo quanto uma enfermeira. E aí aqui nós temos a situação de discriminação. E aí, do ponto de vista sociológico, o que significa discriminar? Significa colocar em prática um preconceito de forma a prejudicar uma pessoa. Depois eu vou dizer qual é a diferença em relação à intolerância. Tá? A discriminação é o ato de prejudicar alguém em função de um preconceito estabelecido. Então, por exemplo, infelizmente não dá para vocês verem muito bem, mas eu vou dizer aqui para você a diferença de salário de homens e mulheres. Os homens são o azul e as mulheres o vermelho. Por exemplo, em cargos de presidente, né, você tem ali uma variação de quase 32%. Isso é pesquisa realizada pela empresa Cato, que é uma das maiores empresas de currículos e de recrutamento e seleção que existe no Brasil. Em relação, por exemplo, aos cargos ocupacionais, 36,70%. Só diminui, e mesmo assim é um número, quando você tem encargos de auxiliar ou assistente cuja atividade básica é realizado com as mãos.
Não exige um conhecimento muito grande para se realizar essas atividades. E aí é de 8,22%. E aquelas são as áreas. Né? A administração, por exemplo, é quase 35%. Se você contrata um administrador homem, você paga geralmente 35% a mais do que uma mulher. Óbvio que no Estado isso não acontece. Né? Não acontece. Pelo menos não em termos de remuneração. Né? A agricultura, por exemplo, pecuária e veterinária é que tem menos diferença. Né? No caso, é de 1% apenas. E se vocês forem olhar, basicamente, olha na área jurídica ali, ó, advogados, contratação de advogados, né? 52%. Você percebe, claro, isso é discriminação. Isso é o ato de você prejudicar alguém em função de preconceitos estabelecidos na sociedade. Eu só trouxe essa daqui porque essas são mais provocativas em relação a gênero, tá? E aí você tem outras. Em relação à formação, as pessoas tendem a pensar assim, não, a formação equipara a remuneração. É mentira também. Olha lá, ó. Mulheres que têm MBA, em comparação a homens que têm MBA, recebem 42% a menos. Quer dizer, está associado aos cargos também. Em relação à formação superior, 43%. Pós-graduação, 35%. Enfim. Proporção de mulheres que estão nos cargos de presidência. Apenas 22,91% dos cargos de presidência são ocupados por mulheres. Diretor, 23,40%. Né? Isso em 2011. Em 2017, aumentou. Aliás, todos eles aumentaram. Todos eles têm aumentado. Tá? Tem aumentado. Então, para você ver como que... Em relação à intolerância, esse é outro ponto bastante importante também. O que é intolerância? A intolerância é a discriminação institucionalizada. Ou seja, já está estruturada nas instituições sociais o ato da discriminação e a reprodução dela de maneira sistemática. Isto é a intolerância. E nós temos aqui, ó, claramente, por exemplo, vários tipos de intolerância. Né? A primeira, a identidade de grupo, mas eu gostaria de me ater à política ideológica, que é a que nós mais temos vivido ultimamente, e é o que mais apareceu na pesquisa que nós realizamos, com 1.400 pessoas. Tá? A religiosa e a de condições econômicas. Tá? Então, nós temos aqui o tipo de intolerância e quem foi o agressor. Aonde é o lugar onde as pessoas são mais agredidas? No trabalho. O trabalho é o local aonde a manifestação de intolerância é mais evidente, é onde mais ocorre. E depois, entre os amigos. E por que é intolerância? Porque, apesar da pessoa sofrer a discriminação, perpetua-se este processo de discriminação ao longo do tempo. Ou seja, não há combatividade em relação a essas violências que essas pessoas sofrem. E aí a gente vai ver depois que são várias essas formas de violência. Os tipos de agressões. Obviamente que a desqualificação pessoal, aqui ficou um pouco ruim. A desqualificação pessoal é a principal forma. Os xingamentos, a calúnia, né? E as piadas. As piadinhas, sabe aquelas piadinhas sutis? As mulheres ouvem muito essas piadinhas. Tem aquela famosa, no trânsito, só pode ser mulher. Essa é uma piada. Essa é uma piada. E o mais preocupante de tudo, recebe ajuda e de quem? A maioria não recebe ajuda de ninguém. E aqui é um problema, porque às vezes você tem um colega do seu trabalho que sofreu uma
um ato de intolerância, tem sofrido um ato de corriqueiro de intolerância e você se omite. A intolerância se reproduz pela omissão daqueles que nós chamamos de bons. Tá? Esse é um problema. Nossa sociedade é uma sociedade que ela gosta da violência, se obtém prazer pela violência. Porque não adianta dizer assim, a violência não é... Claro que é. Quem já foi num campo de futebol, ninguém vai lá e fala assim para outro time, coitadinho deles. Não, você vai lá e xinga mesmo. E lá é o lugar para você xingar. É o lugar onde se pode. Você xinga, técnico não sei o quê. Né? Mas isso não pode acontecer no trabalho. Existem lugares onde você sublima. E isso é importante. Quais são esses lugares onde nós devemos sublimar? Tá? E as formas de violência, tá, são as mais comuns. Né? A física, obviamente, que no mundo do trabalho estão associados quando o sujeito tem que amputar uma perna por um acidente de trabalho, ou porque é agredido, né, fisicamente, inclusive, ou quando existe um chefe que pune o corpo do trabalhador, quer dizer, coloca um para carregar mais caixa do que os outros, coloca ele num trabalho mais difícil, frequentemente mais difícil, como uma maneira de punição. A violência psíquica, a depressão, aliás, é a doença do século, é a doença do século, a depressão, ela vai matar mais em 2020. Né? Já tem matado, porque ela não é tipificada como uma doença, né, especificamente. Ninguém coloca no atestado de óbito, depressão. Mas as consequências de uma depressão, elas são terríveis. E têm se tornado cada vez mais comuns e numa idade cada vez menor. O que é mais preocupante ainda, porque naturalmente, biologicamente, quem é jovem, crianças e jovens, naturalmente tem uma proteção orgânica maior em relação à depressão. Elas tendem a sair mais fácil da depressão, porque o princípio de realidade delas ainda não está completamente formado como na vida adulta. Ou seja, elas não tomam contato com a realidade na maneira como nós tomamos. Tá? A violência moral, frequentemente o assédio moral. Isso a professora Liz vai falar com vocês, com certeza. E isso daqui também é um... E essas mudanças que vêm acontecendo no mundo do trabalho, né? Principalmente em relação a aspectos contratuais, que já não existe mais da mesma forma, o trabalho, carteira assinada. Né? Agora nós vamos ter aí uma pejotização, tem tido uma pejotização cada vez crescente. É muito mais difícil caracterizar, por exemplo, o assédio moral, uma relação entre cliente e fornecedores. É muito mais difícil, né, porque não há uma relação formal da mesma maneira. A violência estrutural, essa daqui também é muito frequente, né? A gente usa sempre. Essa daqui ninguém conhece, né? Aquela dos passarinhos ali é... Que, na verdade, a violência estrutural, ela está amparada na própria instituição do Estado. Né? E a violência simbólica imaginária. Uma das formas de intolerância mais comuns é a econômica. Ou seja, nós tendemos a desqualificar as pessoas pobres, porque acreditamos que elas não foram capazes de uma maneira geral. Tá? E aí uma pergunta para vocês sobre o trabalho. O que você faria, doutor, o que você faria se ganhasse 50 milhões na Mega Sena? Pagava as contas? Deixava para o banco. Parava de trabalhar, doutor? Tem que continuar trabalhando. Doutora parava, é? Isso, né? Ia viajar. Distribuía para os pobres. O que mais? O que vocês fariam? Ninguém diz assim, se eu ganhasse 50 milhões, eu vinha amanhã aqui e dava 1 milhão para o meu chefe.
Dava 1 milhão para o meu chefe. Eu amo ele. Dava 1 milhão para o desembargador. Não precisa responder, doutor. A gente não dá nem para parente. Sabe qual que é a resposta mais frequente? Primeiro, eu parava de trabalhar. É um sintoma da nossa sociedade. É um sintoma, claro. Se o trabalho é tão bom assim quanto a gente às vezes quer... Veja, parar de trabalhar, às vezes, é parar de frequentar o emprego que você tem. Não quer dizer que você não iria fazer uma atividade comunitária, por exemplo. Uma filantropia, que é trabalho também, tá? Mas isso é um sintoma. E se você estivesse nos últimos momentos de sua vida? Estava lá, você está internado, você vai morrer. Você vai morrer, isso aconteceu com meu pai. Você vai morrer. O que você pediria? O que você diria? O que você desejaria ter feito e não fez? Ou o que você fez e não faria? Olha, isso é uma pesquisa feita no Canadá. Primeiro, queria aproveitar a vida do meu jeito e não da forma como os outros queriam. Eu não teria me submetido a certas pressões da família, dos amigos, não faria uma coisa diferente. Segundo, não queria ter trabalhado tanto. Terceiro, queria ter falado mais sobre os meus sentimentos. Quarto, não queria ter perdido o contato com os meus amigos. Isso daqui, a vida cobra depois, viu? Sabe aquele amigo que você deixou lá no interior... ou lá no bairro, putz, era tão legal. Bem, se bem que agora está todo mundo perdendo amizade também. Não? Queria ter me permitido ser feliz. Essas são as 5 coisas que as pessoas fariam ou não fariam. Pessoas que foram entrevistadas no leito de morte. Isso é indicativo para nós. Porque nós não somos muito diferentes dessas pessoas. Não somos diferentes dessas pessoas. Meu pai me disse uma coisa, eu fiquei... que é uma das coisas mais que eu carrego comigo, mais bonitas. Meu pai me disse assim, eu gostaria de ter dito mais vezes que eu te amava. Porque meu pai era, sabe, aquele homem... Nossa, aquilo para mim... Ele teve a oportunidade, né? Disse isso para mim e para minha irmã. Isso faz uma diferença enorme para mim hoje. Às vezes a gente não se dá conta que é preciso dizer para as pessoas o que você sente por elas. É preciso dizer isso. Porque no fim da vida, se você estiver doente, quem vai te visitar lá? Raramente as pessoas com quem você trabalha, uma ou outra pessoa. Quem vai cuidar de você? Um dia eu fiz uma brincadeira, eu tenho 3 filhas, meninas, né? Eu falei assim, no dia que eu ficar doente, ficar inválido, eu vou para o asilo. Nossa, elas imagina de jeito nenhum. Aí eu fiquei brincando assim. Ah, mas quero ver, agora vocês falam isso. E na hora que tiver que limpar minha bunda, que eu não consegui? E na hora que tiver que dar comida na minha boca? Não, pai, aí a gente contrata uma pessoa, né? Mas fica aqui. Falei assim, eu quero ficar no spa, num lugar legal, já estou fazendo minha aposentadoria para isso. Mas é um indicativo de que, de alguma forma, existe um mundo que vai além do mundo do trabalho, né? Como é que a gente enfrenta, então, a violência, né? Primeiro, não existe um trabalho, existem várias formas de trabalho. Você pode trabalhar formalmente aqui, mas você também trabalha quando você está cuidando dos seus filhos em casa, quando você está numa atividade comunitária na sua igreja, quando você se reúne com os amigos para melhorar a escola do bairro. Entender uma coisa simples, o trabalho é apenas uma dimensão da sua vida. É apenas uma dimensão da sua vida. Te toma muito tempo? Sim.
mas ela não deve ser a única. Se você acorda e dorme pensando que os objetivos do trabalho são os únicos da sua vida, passe a mudar essa realidade. É importante você entender que o trabalho é apenas uma dimensão da sua vida. Você tem que ter vários outros objetivos, com a família, com os amigos, viajar, ter sempre plano para viajar, com as pessoas que você gosta, ou sozinho, enfim. Separar claramente o que é da esfera pública e do que é da esfera privada. Isso é outro ponto importante. Tá? Veja, uma coisa é da ordem da sua vida pública, e o trabalho faz parte da vida pública. A outra é da sua vida privada, a esfera da sua vida privada. A relação com os seus amigos. Eu sempre digo assim, é importante manter os amigos que não são do nosso trabalho. Aqueles amigos da juventude, aqueles amigos do futebol, enfim. É muito importante ter essas amizades. O que uma organização pode fazer? A organização ela sempre vai fazer alguma coisa com o objetivo de melhorar a sua eficiência, né? Ela pode ter ações de qualidade de vida no trabalho, vocês estão fazendo aqui um seminário para isso, é muito importante isso, para poder arejar, para poder refletir, ouvir pessoas de fora. Pode promover integração com atividades ligadas ao bem-estar. Uma delas, que é muito eficiente, que é implantado, é clube de leitura, por incrível que pareça. Tem um livro da Michelle Petit, que chama-se A Arte de Ler. E pessoas que criam clube de leitura, ou participam de clubes de leituras, elas são mais felizes no cotidiano do que as que não leem. A perda da leitura, da literatura, da poesia, né, ela faz com que a gente crie um descrédito, crie uma forma não crédula de olhar a realidade. Então, leia lá seu Harry Potter, leia lá seus romances, isso é fundamental, tá? Se qualificar, obviamente, e nem sempre só para atender os objetivos da organização, e, obviamente, promover mudanças no ambiente físico do trabalho, né? Sempre procurando melhorar o ambiente físico, coisas que empresas grandes como o Google já fazem frequentemente. Certo? E o que a sociedade deve fazer? Primeiro, estabelecer relação clara entre obrigações e deveres, mas não só cerimoniais, efetivas entre as pessoas. Uma coisa que nós não fazemos é entender que existe uma educação moral a ser feita, inclusive dos nossos alunos. A gente acha que a gente só tem que formar ele para ser um médico, para ser um advogado, para ser um administrador, quando, no fundo, a crise hoje é uma crise moral. Já diziam lá os filósofos, né, moralistas, Pestalozzi, Diderot, D'Alembert, esses filósofos, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Né, não há modernidade se não há moralidade. Né? E, obviamente, mudar esse paradigma de uma sociedade baseada só na importância do sujeito numa relação entre produção e consumo. Nós não somos só pessoas que produzem e consomem. Nós somos pessoas que temos objetivos afetivos. Objetivos, né, ou expectativas espirituais e afetivas. E a gente precisa investir nisso. Pessoas mais espiritualizadas têm uma sensação de alegria mais frequente durante a vida. E espiritualizada não quer dizer religiosas, tá? Mas pessoas que têm uma relação de amor à vida como um todo. Uma relação de amor com a vida. Bem, como já deu o passar da hora, eu ia apresentar esse vídeo, mas eu vou deixar disponível também depois, né, para vocês, o Abilene. E uma frase do Jean-Paul Sartre, né, que a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, ela é sempre uma derrota. A gente não pode aceitar a violência. Mas não aceitar a violência não é dizer assim, olha, eu não quero que as pessoas sejam violentas comigo. Primeiro o quanto eu sou violento com as outras pessoas, o quanto eu implico a violência com os outros e o quanto eu posso melhorar para a vida dessas pessoas. Porque se todo mundo fica pensando em combater a violência que sofre e jamais combater a violência que exerce sobre o outro, no fundo a gente cai numa ideia utilitarista e pragmatista, né, de que se a gente procura o bem para nós mesmos, a sociedade fica melhor como um todo. Não. É importante
olhar para o outro, e o outro é o seu colega, o outro é seu filho, o outro é seu amigo da faculdade, é seu irmão, e dizer assim, o quanto eu posso ser melhor para essa pessoa, o quanto eu posso ser mais generoso. A generosidade é um ato político, diz Hannah Arendt, né? Que a ideia dela nunca morre. A generosidade deve ser um ato político. Alguém cortou você no trânsito, eu sei que dá aquela vontade de xingar. Né? Eu sei que dá. E você até pode pensar, externalizar isso é uma outra situação. Por que a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais violenta? Porque nós estamos externalizando, efetivamente botando essa violência para fora. E quando você bota para fora, a resposta é sempre um ato de violência. Geralmente porque é impensado. A violência, ela é sempre um ato impensado. Tá? Então, de uma maneira geral, é isso. Eu gostaria de agradecer. E depois eu deixo lá o link, né, para quem quiser assistir o vídeo. É bem interessante especificamente de uma mulher que no Rio Grande do Sul, na década de 40, que ajudava pessoas que tinham sido presas, pessoas de alta periculosidade, e que ela abria a casa dela para ajudar esses homens, imagine, era uma mulher, esses homens que tinham sido presos por crimes bárbaros, e ela ajudou a ressocializar vários deles. Né? Não quero ser também romântico ou trazer um pensamento infantil, mas para demonstrar assim, que a sociedade só melhora quando há solidariedade. Ok? Muito obrigado e espero que tenham gostado. Ok, Francis, obrigado pela palestra. Podemos ter uns minutinhos para ver o que o pessoal, qual que é a reação das pessoas aqui que estão acompanhando a gente até esse momento. Eu queria dizer, a propósito dessas questões todas, né, é muito intrigante, muito interessante a gente perceber como que o mundo do trabalho nos afeta, né, como ele nos forma, como ele nos molda, né. E talvez uma reflexão que a gente tem que fazer também nesse momento é como que a gente vai fazer num mundo sem trabalho. Né? Então, a fusão do biológico com o tecnológico, na inteligência artificial e na biotecnologia, vai fazer com que essas classes intermediárias, né, entre os criadores e os operários, elas desapareçam. Né? E as pessoas não vão ter mais onde trabalhar. Né? E como que nós vamos viver no mundo sem trabalho? Essa é uma angústia que se forma também, que talvez leve a gente a outras formas de encarar a vida. Né? Alguém quer fazer algum tipo de observação? Alguém quer comentar? Quer fazer uma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Espera aí que eu vou levar o microfone para você. Professor, o senhor percebe nas suas pesquisas, nos seus estudos, que existe uma implementação de programas de qualidade de vida no trabalho nas empresas? Atualmente, elas estão buscando implementar esses programas, valorizando os seus empregados? A Jéssica está perguntando para a gente. Eu tenho uma posição bem crítica sobre esses programas de qualidade de vida no trabalho, Jéssica. Eu acho que muitas vezes eles funcionam como uma forma de camuflar uma falta de qualidade de vida no geral das pessoas. Então, por exemplo, você vai na Suécia, ou nos países nórdicos de uma maneira geral, eles não têm programa de qualidade de vida no trabalho, porque a sociedade investe na qualidade de vida geral dos sujeitos. Né? Você tem lá uma organização que diminui o tempo de trabalho, e ela bota 30 horas, né, ou 35 horas, flexibiliza o horário e diz assim, olha, vá ser feliz na sua vida privada, na sua esfera privada. O que a gente faz no trabalho é amenizar o impacto, entre aspas, negativo dessa relação produção e consumo, porque trabalhar todo mundo precisa. Né? Nesses países mesmo onde tem diminuído essa classe de trabalhadores intermediários por conta da tecnologia e por conta, inclusive,
também de novas formas de gestão que substituem, o que eles fazem? Eles têm criado programas de renda mínima. Então, eles pagam, por exemplo, para um músico, para ele, uma renda que é do Estado que paga, e esse músico ele vai num local, no centro cultural, e diz assim, olha, você está sendo pago pelo Estado para ensinar música para as pessoas. E você tem que ensinar música. Né? Nós temos uma cultura do consumo muito mais forte do que uma cultura, por exemplo, da educação. E aí a gente investe mais em comprar um iPhone ou um carro e investe muito menos, por exemplo, para ler um livro com as pessoas. Sentar numa praça e ler um livro, que parece coisas que não são prazerosas, mas são. Investe menos, por exemplo. E veja, é uma forma de... você reúne os colegas em casa, compra, passa numa padaria, você está consumindo, e você faz um clube de leitura. Você investe, por exemplo, a gente também faz o Cine Nuevo. A gente pega alguns filmes da Segunda Guerra Mundial, leva os alunos lá e assiste um filme, debate o filme. Então, existe uma outra economia, que não é uma economia da velocidade da produção e consumo como nós queremos, né? Ou como nós desejamos que o mundo seja. Então, há perspectiva de avançar em outras formas de economia e outras formas de geração de renda e geração de estímulos econômicos, que eu acho que são importantes também. A gente quer sempre ter 220 sapatos, quando a gente pode ter... Subindo mais, cada vez mais. É isso mesmo. O Yuval Harari, no Homo Sapiens, ele vai falar de uma experiência dos rabinos judeus, né, falando a propósito da renda básica universal, né? Então ele conta que há uma discussão na comunidade de Israel sobre os rabinos que não produzem nada e são sustentados pela comunidade. E eles vivem para estudar a Torá, estudar a lei religiosa e tal. Eles vivem para isso e não trabalham, né? E são só os homens, e as mulheres trabalham para sustentar esses homens, e eles não têm nenhuma atividade produtiva, só essa atividade religiosa. E aí ele dá esse exemplo como uma forma de substituição do trabalho produtivo por um trabalho que tem um reconhecimento e que a sociedade vai remunerar isso de uma forma que reposiciona também a ideia de produtividade, né? A produtividade tem um outro aspecto que não é aquilo de produzir mais com menos, né? O Fórum Econômico Mundial também tem uma análise sobre isso, de como que você tem ativos que não geram renda e que você pode utilizar para produzir renda, que é a questão da uberização, do Airbnb, etc. Né? Quem mais ia fazer pergunta? Tem mais alguém? Quer fazer mais alguma indagação? Ok, então. Eu acho que estamos bem. Quer fazer mais alguma observação? Não. Tá certo? Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela colaboração, pela cooperação. Eu espero que realmente o que o Francis passou para a gente possa servir para a gente multiplicar isso no ambiente de trabalho, para a gente ter realmente uma vida profissional mais saudável. Muito obrigado e vamos continuar aí na Semana de Saúde. Ok? Obrigado. Obrigado.